Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. Então, vamos relembrar, o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele faz no triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui. Para saber que é retângulo, ele tem que ter um ângulo reto que mede 90 graus. O símbolo do ângulo reto é esse quadrado aqui, com um ponto no meio. É inconfundível esse ângulo. O triângulo retângulo é especial, por isso que seus lados têm nomes. O lado maior, que está na frente do ângulo de 90, chama hipotenusa. E os outros lados chamam catetos. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Nada demais. Aqui temos esse triângulo retângulo. A hipotenusa é o A, tem um cateto B e um cateto C. A hipotenusa sempre vem primeiro elevado ao quadrado e é sempre o que está na frente do ângulo de 90. Se quiser colocar uma setinha, já identifica a hipotenusa. Colocar uma seta saindo do ângulo de 90. Então aqui, sempre a hipotenusa vem primeiro. Então aqui no caso é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos para o exercício? Qual deve ser o comprimento da peça de ligação do telhado? A peça de ligação é essa, certo? Temos esse telhado aqui. É um pouco complicado medir esse pedaço. Então, se eu souber esses dois pedaços aqui, eu já compro a madeira do tamanho certo. Aqui é a hipotenusa, que está na frente do ângulo de 90, certo? Vou chamar a hipotenusa de x. Então, montando o Teorema de Pitágoras, vai ficar isso aqui. X elevado ao quadrado é igual a 150 ao quadrado mais 200 ao quadrado. O x está aqui não é porque ele é o x. O x está aqui porque ele é a hipotenusa. Tá? Não pode confundir isso. Vamos resolver. 150 elevado ao quadrado é 150 vezes 150. Vai dar 22.500. 200 ao quadrado é 200 vezes 200, que vai dar 40.000. Agora vamos somar esses dois. Este mais este, 62.500. Agora, eu quero eliminar esse 2 aqui em cima do x. Então, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados do igual. Porque tudo que eu fizer de um lado do sinal de igual, eu tenho que fazer do outro. Certo? Eu posso cancelar, cortar esse 2 aqui de dentro com 2 aqui de fora. Sobra o x. Vamos extrair essa raiz quadrada grandona. Tá vendo que termina em 2 zeros aqui no final? Esse 2 zeros eu posso falar que é 625 vezes 100. Desse jeito vai ficar mais fácil calcular a raiz quadrada. Certo? Então, 2 zeros no final, vezes 100. Agora vamos extrair a raiz quadrada separado. Ó. Raiz quadrada de 625 vezes raiz quadrada de 100. Separei os dois. Dá uma olhada com calma aí na tela. Vê o que eu fiz, 2 zeros vezes 100, separei as duas raízes. Então vamos para frente. Raiz quadrada de 625, nós já fizemos na aula, por isso que eu não vou fazer de novo. Vai dar 25. Por quê? 25 vezes 25, 625. Raiz quadrada de 100 é 10, que é 10 vezes 10 dá 100.
certo? Aí eu faço 25 vezes 10, 250 centímetros está o exercício. Mas nós costumamos usar mais o metro, não é? A gente não fala que tem, por exemplo, eu tenho 1,69 m. Eu não falo que eu tenho 169 centímetros, não é? Então vamos transformar isso aqui para metro. Então, observação. 1 metro é 100 centímetros. Então, para eu passar de metro para centímetro, eu faço vezes 100. Agora, de centímetro para metro, eu divido por 100, que é o caso aqui, né? Está em centímetro, eu vou passar para metro, então eu vou dividir por 100. Então, vamos fazer essa divisão aqui por 100. Eu vou andar com a vírgula 2 números para a esquerda. Por que eu vou andar 2 números? Porque são 2 zeros. Então, a vírgula está invisível aqui. Tá vendo? Apareceu. Aí eu vou andar uma para a esquerda. Ela desapareceu e apareceu aqui. Só que eu tenho que andar mais uma. Então, olha a setinha. Veio para cá. Desapareceu. 2,50. Então, é 2 metros e 50. Aquele pedaço de madeira. 2. A que altura a escada está do solo? Vamos observar o exercício. Ó, a escada tem 6 metros. Ela está distante 2 metros dessa casa, certo? Ele quer saber a altura da escada, essa ponta aqui até aqui. Ó, a hipotenusa vai ser isso aqui. Agora a hipotenusa é o 6. Certo? Aqui eu vou chamar de x, é o que eu quero descobrir. Então, ó, o 6 vem primeiro porque ele é hipotenusa. É igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. O x está aqui porque ele é um cateto. Sempre no teorema de Pitágoras, a hipotenusa é primeiro. Vamos resolver a continha. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Passo 4 para o lado esquerdo do sinal de igual. 36 menos 4. Aqui era a conta de mais. Passou para o outro lado do igual, ficou conta de menos. 36 menos 4, 32. Ó, troquei os dois de lado ao mesmo tempo, porque é o padrão, o x ficar do lado esquerdo e o número do lado direito. Extraio a raiz quadrada dos dois lados. Cancelo esse 2 com esse 2, x. X é raiz de 32. Não tem na tabuada um número que vezes ele mesmo vai dar 32. Então, é uma raiz irracional. Vou ter que fatorar, certo? 32, passo o traço, coloco aqui números primos. Eu que vou escolher. Que número primo divide o 32? Como o 32 é par, escolho 2. 32 dividido por 2, 16. Coloco 2. 16 dividido por 2 dá 8. Também é par, então escolho 2. 8 dividido por 2 dá 4. Também é par, coloco 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, ó, eu vou separar de dois números iguais. Ó, 2 número 2 aqui é 2 vezes 2, é 2 ao quadrado, coloco dentro da raiz. Porque ele não está dentro da raiz, então coloco dentro da raiz. Aqui é igualzinho, o de cima. Aqui o 2 está sozinho. Como ele está sozinho, eu não coloco 2 aqui em cima. Não coloco nada, certo? Então, organizando o que estava lá na fatoração.
vai ficar isso daqui. Posso cortar esse 2 aqui de fora com 2 de dentro, com expoente. Cortando, some o radical, o símbolo da raiz. Então vai ficar 2, 2. E esse aqui continua dentro da raiz, porque ele não tinha um expoente 2. Então ele continua. Agora eu faço a conta de vezes. 2 vezes 2, 4. 4 raiz quadrada de 2. É a resposta. Só que você não fala que uma casa mede 4 raiz quadrada de 2, né? Então, vou transformar a raiz quadrada de 2, vou calcular aproximado. Raiz quadrada de 2 é uma raiz irracional, só que nós podemos aproximar ela para 1,41. Então, como era 4 vezes raiz de 2, vai ficar 4 vezes 1,41, que vai dar 5,64 metros. O exercício 3. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está do lado da casa e a 8 metros da base do poste? Tá vendo que aqui na figura não tem número nenhum? Então aqui, 6 metros de altura, que está o fio. Então 6 é aqui. A caixa de luz, que é essa daqui, ela está a 8 metros da base do poste. Então aqui é o 8. Eu quero saber quantos metros de fio. É isso aqui, ó, o fio que está saindo. É o x. Agora, no caso aqui, o x é a hipotenusa. Então, aqui o x é em primeiro. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 36 mais 64, 100. Extraio a raiz quadrada dos dois lados. Corta esse 2 com esse 2. X é igual a 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, dá 10 metros de fio. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam de fazer as atividades, mandar a foto das atividades no particular do tutor de vocês. Grande abraço e fiquem com Deus.